No último vídeo, nós olhamos o capítulo 1 de Ezequiel e vimos o chamado de Ezequiel. Agora, em Ezequiel, capítulo 2, de 1 até o capítulo 3, 27, a gente vai ver o comissionamento de Ezequiel. E ao olharmos para esse comissionamento de Ezequiel, a gente vai ver que Deus fornece tudo o que os seus mensageiros precisam para levar toda a sua mensagem a todos os lugares e povos aos quais Deus os envia. Se nós dividirmos esse texto em algumas partes, a primeira seria mostrando como os embaixadores de Deus, nós podemos ter um ministério difícil. E isso quase que sempre é a regra. A gente vai ver isso no capítulo 2, de 1 a 7, e no capítulo 3, de 4 a 7. Em segundo lugar, que como embaixadores enviados por Deus, nós recebemos uma mensagem difícil. E a gente vai ver isso no capítulo 2, de 8 até o 3, 3. Não é? Em terceiro lugar, é que como embaixadores de Deus, nós vamos receber meios divinos. Embaixadores de Deus recebem os meios que Deus dá. A gente vê isso no capítulo 3, de 8 a 15. E em quarto lugar, como embaixadores enviados por Deus, o que nós fazemos realmente é importante. A gente vê isso no capítulo 3, de 16 a 27. E nele a gente vê duas coisas. A proclamação da mensagem, né, do verso 16 a 21, e a preparação do mensageiro, do verso 22 ao 27. Nós, por exemplo, não sabemos muitas coisas sobre Tito, não é? Mas uma coisa que nós sabemos é que Tito recebeu uma difícil designação de ministério. A Bíblia diz que que Paulo deixou Tito em Creta para consertar o que foi deixado por fazer. Então Tito estava entre muitas pessoas rebeldes, que estavam cheias de conversas fiadas, enganos e mentiras, e que eram bestas malignas e glutões preguiçosos. Não é? A Bíblia diz: por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te ordenei, ou como te mandei. E Paulo continua dizendo: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o pastor seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, né? Mal-humorado, temperamento assim, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos, e esse era o ministério de Tito, né? Há muitos desordenados, faladores vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Isso está em Tito, né? de Tito 1, 5 em diante. Parece maravilhoso, né? O ministério de Tito. A gente fica se perguntando se ele não gostaria que Timóteo tivesse tido a oportunidade, em vez dele, de ir lá para Creta resolver todas essas coisas com pessoas tão difíceis, né? Mas antes de darmos uma festa de piedade para Tito e termos
pena de Tito, nós devemos perceber que poucos mensageiros de Deus foram enviados para um público receptivo. E se a gente espera um público receptivo, dificilmente podemos ser usados por Deus. Isaías, Jeremias, Elias, que era chamado de o perturbador de Israel, e até mesmo Jesus pregaram a mensagem de Deus para aqueles que estavam olhando, mas não podiam ver e ouvir. Eles vendo não viam, ouvindo não ouviam, eles quando viam e ouviam não podiam entender, como está em Lucas 8, verso 10. Então você pode perguntar a Estevão, a Pedro, a Paulo, sobre o quanto o público deles amava ouvir a mensagem de Deus. E eles teriam histórias para contar, mas mais do que isso, teriam cicatrizes para mostrar a você e a mim, e todos eles acabaram perdendo suas vidas por causa da mensagem. Então, com a abertura desse segundo capítulo de Ezequiel, o profeta vai ser comissionado para levar a palavra de Deus a um povo rebelde, ao povo rebelde de Deus, que é obstinado, teimoso e de dura cerviz e de coração duro. E Ezequiel não deve ter medo, porque Deus é que fornecerá a mensagem e os meios para ele proclamar a mensagem. O comissionamento de Ezequiel não é tão diferente do meu e do teu, como a Bíblia diz para nós. Nós somos chamados e o comissionamento é muito parecido de todos nós. A Bíblia diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. É o que Jesus diz em Mateus 28, 18 a 20, para mim, para você, para todos nós. Então, como Ezequiel, nós fomos chamados para aceitar a palavra de Deus com a promessa de que Deus estará conosco. E, ao contrário de Ezequiel, nós fomos chamados para tomar a palavra de Deus para cada nação e fazer discípulos em todos os lugares quanto possível. Já Ezequiel estava centrado num povo específico, não é? Então, quando o capítulo 1 de Ezequiel chegou ao fim, nós fomos como que atraídos, não pelo que Ezequiel viu, mas pelo que ele ouviu ali no fim. Ele nos contou que ouviu uma voz falando, não é? No capítulo 1, verso 28. Ele está contando, né, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, né, um arco-íris, assim era o arco do resplendor ao redor. E este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, eu caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. É o verso 28. E então, como num seriado que a gente vê, não é? As palavras aparecem na página ali, porque ele diz: então a voz falou, e aí o capítulo acaba. Então agora nós vamos descobrir o que Ezequiel ouviu. Foi uma mensagem que o deixou atordoado por 7 dias e mudou o resto de sua vida. E nós vamos nos voltar para isso agora. Como embaixadores de Deus, então, nós podemos ter um ministério difícil, muito difícil. Como eu disse, é o que Ezequiel 2, de 1 a 7, e Ezequiel 3, 4 e 7 diz. A disciplina, por si só, nem sempre garante arrependimento. A gente vê aqui em Ezequiel que depois de 5 anos de exílio, não é? 5 anos que o povo já estava no exílio, o povo de Deus ainda estava se rebelando contra Deus. Deus disse a Ezequiel que seu povo transgrediu contra ele até o dia de hoje.
eles continuam iguais quando estavam lá em Judá, não é? Os israelitas podem ter se sentido oprimidos por sua situação, como o Salmo 137 mostra, mas ainda não foram quebrantados por causa do seu pecado. É muito mais fácil nós sentirmos pena e queremos nos livrar da dor, da aflição, do que realmente sermos quebrantados pelo pecado. Nós podemos ter arrependimentos e clamores simplesmente por causa disso e não por causa do pecado realmente. Então, nesse ponto a gente aprende que a visão dada a Ezequiel não é apenas para que ele possa ter o maior momento de silêncio da história das devoções diárias, como a gente vai ver. Não, Deus tem uma tarefa para Ezequiel. Se o povo de Deus deve ser convencido de seus pecados, então alguém terá que comunicar a palavra de Deus a eles. Como está em Atos 2:37, é o nosso chamado e a solução de Deus para seu povo, que é cabeça dura e coração duro, é enviar seu mensageiro com sua mensagem por meio de seus meios. Então Deus informa a Ezequiel: eu estou enviando você aos israelitas, aos rebeldes que se rebelaram contra mim. Estou enviando você a eles e você deve dizer a eles: assim diz o Senhor. No capítulo 2, 3 e 4. E novamente Deus diz: filho do homem, vá à casa de Israel e fale minhas palavras a eles. Você não está sendo enviado a muitas pessoas de fala ininteligível ou linguagem difícil, cujas palavras você não consegue entender. Capítulo 3, 4 e 6. Então, a grande notícia é que Ezequiel foi incumbido de levar a palavra de Deus a apenas uma nação, a nação dele. Não é? A má notícia é que eles não querem ouvir. Eles não estão interessados em ouvir. E Deus não pintou um quadro rosado para Ezequiel. Ele disse ao profeta que sua audiência era uma casa rebelde e as suas palavras iam causar, a resposta deles podiam causar medo, e a aparência deles ia tentar Ezequiel a ficar desanimado. Não é? Então, com toda a seriedade, paus e pedras podem quebrar os seus ossos, mas aparentemente, como palavras deixam o nosso coração assustado também. Não é? Talvez a gente não esteja sob as mesmas ameaças exatamente que Ezequiel, mas a palavra, a rejeição, a dureza das pessoas às vezes assustam e deixam as pessoas atemorizadas, temerosas, e elas tendem a se calar, ficar com medo do homem, em vez de temer a Deus. Então, o que vocês acham que aqueles que ouvem o profeta diriam que tentaria Ezequiel a ficar com medo, não é? A temer, porque Deus tem que falar com ele tantas vezes para ele não temer. Então, o público de Ezequiel não vai querer ouvi-lo porque, em última análise, eles não querem ouvir a Deus, não é? Sempre que as pessoas tiveram um problema em ouvir Pedro, Paulo, Estevão, Jesus, Jeremias, Ezequiel, Elias, Eliseu, na verdade, a rejeição não é o que o homem está dizendo, não é? Eles não querem ouvir esses homens porque eles não querem ouvir Deus, não é? É o que está no capítulo 3, verso 7. Então, caso Ezequiel ainda não esteja entendendo a dificuldade, Deus usa a palavra rebelde 6 vezes e acrescenta a palavra rebelde uma vez mais para completar aquilo que aquele povo era. Se Deus nos descrevesse 7 vezes como a palavra, qual seria a palavra? Se Deus fosse descrever 7 vezes a igreja dos nossos dias, como ele descreveu aquele povo que era o povo de Deus naqueles dias, 7 vezes com a palavra rebelde. Se Deus fosse descrever a igreja hoje
com 7 afirmações, que palavra ele usaria hoje? Como ele caracterizaria o nosso desejo e a nossa receptividade à sua palavra? Como Deus caracterizaria hoje o desejo da igreja dos nossos dias e a receptividade da igreja dos nossos dias à palavra de Deus, não é? Ao solo escritura. Então, você já não quis ir a alguém e compartilhar o que o Senhor disse que você compartilhasse com essa pessoa? Ou seja, já houve há pessoas que você não compartilha a verdade de Deus por algum temor, não é? Então eu tenho certeza de que Natã, o profeta, não estava muito animado com a mensagem que ele foi convidado a entregar ao rei Davi, por exemplo, em 2 Samuel 12. Eu sei que Ezequiel também não ficou entusiasmado com o seu ministério, já que ele admite ter amargura e um espírito, às vezes, irado até, no capítulo 3, 14. Agora, quem pode culpá-lo? Em um dia aparentemente comum, Deus apareceu e deu a ele a tarefa incomum de levar sua mensagem às pessoas que não queriam ouvir. É bom, as pessoas gostam, se Deus nos enviasse a falar para as pessoas que querem ouvir, que estão interessadas. Mas essa não é a história dos profetas, nem dos apóstolos, nem nossa. A nossa cultura não quer nos ouvir. Como embaixador de Deus, Ezequiel não tinha autoridade para mudar sua geração ou seu público, nem nós. Nós não temos autoridade para mudar a nossa cultura e o nosso público. Nós não escolhemos o nosso público. O enfraquecimento é difícil porque as pessoas são difíceis, não é? A proclamação é difícil porque as pessoas são difíceis. A única esperança de quebrar a dureza de coração e as fortalezas mentais, o apóstolo Paulo diz que nossas armas são poderosas em Deus para derrubar as fortalezas e levar todo o pensamento cativo a Cristo, não é? Mas a esperança de quebrar a dureza do coração e cabeça das pessoas é a mesma hoje que era nos dias de Ezequiel. Naturalmente, a resposta das pessoas hoje vai ser da nossa cultura. A gente tem que lembrar que Ezequiel foi enviado à casa de Israel, mas nós fomos enviados ao mundo inteiro e também à igreja dos nossos dias. Então, o coração duro, a mente resistente à verdade de Deus hoje é a mesma que era nos dias de Ezequiel. A palavra de Deus é a mesma também. A audiência do ministério de Jesus disse coisas horríveis sobre ele. E como seus embaixadores, a gente não deve esperar nada menos ou nada melhor, não é? Jesus diz assim: basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram de Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Mateus 10, 25. Se chamaram Jesus de Belzebu, ele diz: como não vão chamar vocês? Então, como é o público do seu ministério, do seu chamado? Quantos seus colegas de trabalho gostam de ouvir sobre Cristo? Quanto as pessoas que você conhece gostam de ouvir sobre Cristo, sobre o Evangelho, né? E quanto aos seus familiares não cristãos, quando você está com eles, quantos deles gostam de ouvir a respeito da verdade de Deus? Então, eles estão solicitando que você compartilhe com eles a mensagem de Cristo mais uma vez, no trabalho, enfim, as pessoas que você tem contato? É claro que não, não é? Agora, o que nós vemos o que a palavra de Deus diz para nós aqui: não desanime, não é? E não tenha medo, não é? Superar
mentes hostis é aquilo que nós somos chamados a proclamar para Deus fazer. O nosso público é hostil, como o público de Ezequiel. Paulo diz assim em Colossenses: a vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras mais, agora contudo vos reconciliou. Ou seja, nós também éramos inimigos disso. E o nosso público, a nossa cultura e grande parte da igreja dos nossos dias também não é, inimiga em sua mente da verdade. E mais, é um público, a nossa cultura, o nosso mundo, e muitos na igreja visível são fúteis, como está em Efésios 4,17. Paulo diz: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, ou seja, aqueles que não estão numa relação verdadeira com Deus, na vaidade e na futilidade da sua mente. É assim que o mundo anda, e no entanto é o nosso público, não é? E eles têm a mente obscurecida, Efésios 4,18, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem todo tipo de impureza. Efésios 4, 18 e 19. É o que Deus faz todos os dias e o que Ele fez por nós. É, num público como esse, chamar eficazmente quem Ele quiser. E nós já fomos esse público difícil. Espero que não sejamos, não é? Quando éramos do mundo ou da igreja visível, como era aqui o povo que estava ouvindo Ezequiel. Então, nós já fomos um público difícil, mas a graça soberana de Deus venceu toda a nossa dureza, toda a inimizade da nossa mente. Então, o apóstolo Paulo diz: lembre-se de como ele o resgatou e corra para aqueles que estão fora de Cristo com suas palavras de vida. Então, como embaixadores de Deus, nós não só temos esse público difícil como Ezequiel, com o qual Ezequiel está sendo chamado, nós também temos uma mensagem difícil, não é? Em Ezequiel 2, de 8 a 3, a gente vê isso. Então, saber que nosso público não quer ouvir o que nós vamos compartilhar com eles pode nos tentar a mudar a mensagem. E essa, na verdade, é o que acontece com a maioria das igrejas nos nossos dias. Como a gente descobre que a nossa cultura não quer ouvir o que nós temos que compartilhar, a tentação que venceu a nossa geração e que é uma tentação que está presente em todas as gerações, é uma tentação de nós mudarmos a mensagem porque o público não gosta dela. Mas como Ezequiel, nós não temos autoridade para mudar a mensagem que nós recebemos, não é? Além de ter um ministério difícil, Ezequiel foi encarregado de uma mensagem dura e difícil, que incluía palavras de lamentação, luto e dor. A Bíblia diz: e estendeu diante de mim, e ele estava escrito o livro, o pergaminho, por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Eis aquilo que ele tinha para trazer aquele povo: lamentações, suspiros e ais. Ezequiel 2, 10. Isso facilmente agita uma multidão. E a responsabilidade do profeta era ouvir atentamente todas as palavras de Deus e levá-las a sério, não é? Ele diz: disse-me mais, filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Ou seja, você vai lá e você vai falar as minhas palavras, quer eles gostem ou não de ouvir. Ezequiel 3, 10 e 11. Então ele
Ezequiel, ele deveria então dizer ao povo de Deus: assim diz o Senhor, assim diz Yahvé, capítulo 3, 11. E nós também, não é? Paulo exortou a igreja de Colossos a deixar a palavra de Deus habitar ricamente neles, enquanto ensinavam e admoestavam uns aos outros com sabedoria. Paulo diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses 3, 16. Então, primeiro, deve haver a internalização da mensagem. E a internalização da mensagem não seria um problema para Ezequiel. Deus garantiu que o seu profeta consumisse sua palavra. Ele alimentou Ezequiel com um livro com lamentações, luto e ais nele. Mas, surpreendentemente, era doce como mel. É o que está no capítulo 3:3. Não era doce para Ezequiel porque havia lamentações, suspiros e ais, mas porque aquela era a maneira de Deus lidar com a rebeldia daquele povo e trazer para ele aqueles que ele determinasse trazer. E também é a maneira com que Deus derrama o seu juízo. Quando nossos corações estão capturados pela beleza de Deus, nós achamos toda a palavra de Deus doce ao nosso ventre, ainda aquelas que contêm lamentações, suspiros e ais. Então Ezequiel, ele diz: depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, fala à casa de Israel. Então eu abri a boca, ele diz, e me deu de comer do rolo, e me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, né? Encha o teu ventre, a tua barriga, e encha as tuas entranhas desta palavra que eu te dou. Então eu comi, e era na minha boca doce como mel. Ezequiel 3, de 1 a 3. Então, com esta ação, Deus estava ensinando Ezequiel que, para ser realmente eficaz para Deus em nossas vidas cristãs, sua palavra tem que se tornar uma parte de nós. Nós temos que não só comer, nós temos que metabolizar essa palavra. E ela deve ser doce para nós, se nós realmente vamos proclamar. Vamos fazer uma pausa e perguntar: a palavra de Deus está fluindo de nós para as nossas conversas diárias? Por exemplo, quando outras pessoas perguntam o que nós pensamos sobre um assunto, nós usamos a palavra de Deus para lidar com a situação ou apenas nossos anos acumulados de sabedoria? Ou seja, a gente dá só a nossa opinião. Ou quando alguém faz uma pergunta sobre um assunto, nós lidamos com aquele assunto a partir da palavra de Deus. Jesus, ele disse que a boca fala do que está inundando o coração, do que o coração está cheio e transbordando. Mateus 12, 34. Então, qual é o nosso plano para internalizar a palavra de Deus para que ela transborde? Não é? Nós estamos escondendo a palavra intencionalmente em nosso coração. Para os embaixadores de Deus, o Salmo 119:11 é fundamental, né? Ele diz: escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Isso deve se tornar mais do que apenas um versículo da escola bíblica dominical, não é? Para cada discípulo que ele fez, ele ensinava Ezequiel, e nós também devemos ensinar a encher a aljava do seu coração com as flechas da palavra de Deus, para que o Espírito de Deus pudesse tirar uma flecha do seu coração e colocá-la no arco dos seus lábios e perfurar um coração para Cristo. Qualquer coisa que alguém pergunte a nós, nosso coração deve estar cheio, a palavra de Deus deve estar escondida
não é, armazenada como flechas, né, para que o Espírito Santo use nossa boca como arco, e não que a gente dê opinião, a nossa opinião sobre os assuntos. Não é o nosso chamado, né? Não era o de Ezequiel. E nem ele podia se curvar à tentação de querer, porque o público era difícil, tornar o evangelho mais fácil, ou tornar a mensagem que Ezequiel tinha mais fácil. Então, a melhor maneira de garantir que estamos levando a mensagem certa ao mundo perdido é primeiro consumir essa mensagem como Ezequiel e descobrir que ela é doce para nós. Nós nunca vamos proclamar com paixão algo que nós não achamos doce. Se nós não vermos Deus pelo seu valor infinito, nós vamos achar que o homem tem um valor superior e vamos querer nos adequar aos homens e às suas opiniões e mente, e não a Deus, a sua mente. Então a palavra de Deus não vai ser doce para nós. E Deus também queria que Ezequiel soubesse que ele não era responsável pelo recebimento ou pela reação à mensagem. Ele era responsável apenas por entregar a mensagem. Deus diz: quer ouçam ou se recusem a ouvir. A única tarefa de Ezequiel era entregar a palavra de Deus para que o povo soubesse que um profeta esteve entre eles. Ele diz: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim, ele diz, o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs de pé, e ouvi o que me falava. E ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. Como eu disse, anos depois, eles ainda estavam no mesmo lugar, apesar da aflição. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Ezequiel 2, de 1 em diante. Você vê qual é o nosso trabalho, qual é o trabalho de todos aqueles que Jesus enviou, ou seja, todos os que ele salvou, e de todos os pregadores e pastores também. O trabalho do mensageiro é levar a mensagem ao ouvido do seu público. Não mexer nela. O público é difícil, a mensagem é difícil. Nosso trabalho é levar a mensagem ao mundo e à igreja dos nossos dias, mas somente o Senhor pode levá-la ao coração. Não é? Por exemplo, a Bíblia diz: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Atos 16:14. Ezequiel provaria ser um mensageiro fiel. Não é? Mais de 50 vezes ele disse: a palavra do Senhor veio a mim. E mais de 122 vezes ele disse: isso é o que o Senhor disse. Então, não importa a audiência, e a audiência ser difícil. Ezequiel se recusou a mudar a mensagem. Essa é a única posição possível para um homem verdadeiramente regenerado e comprometido com Deus. Ezequiel se recusou a mudar a mensagem. Deus sempre sabe o que o seu povo precisa ouvir e o que o mundo precisa ouvir. A nossa tarefa não é então criatividade, mas fidelidade, quando se trata de entregar a mensagem de Deus ao mundo. Em nossos dias, alguns querem mudar o evangelho para torná-lo mais palatável. Nem todo mundo gosta da exclusividade do evangelho ou da ideia de um inferno real. Outros sentem repulsa pelo fato de a morte de Cristo poder ser considerada voluntária, muito menos substitutiva. Não é? Muitos odeiam as definições bíblicas sobre casamento, relacionamentos, etc. Mesmo nos círculos cristãos, alguns têm aversão a cantar
a ira de Deus. As pessoas preferem cantar sobre o amor de Deus apenas. Não é? E mesmo no mundo dito cristão, muitos não aceitam, não gostam de determinadas doutrinas, a soberania de Deus, não é? As doutrinas da graça, enfim. Então, como Ezequiel, no entanto, nós devemos levar a sério todas as palavras de Deus. E em nosso comissionamento, Jesus nos disse que devemos ensinar os outros a observar tudo o que ele nos ordenou, né? Em Mateus 28, 20. Nós temos que ensinar tudo o que Deus disse. Nós podemos ser falsos profetas não só pelo que nós falamos, mas pelo que nós omitimos. Não é? Você pode pegar um aspecto verdadeiro de Deus, enfatizar apenas ele e ser um falso profeta. Os falsos profetas de Israel falavam paz, 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 quando não havia paz. Certamente Deus fala de paz, mas se nós pegarmos só paz, nós certamente somos falsos profetas. Ou seja, o falso profeta, muitas das vezes Israel não falava nada errado, ele só omitia tudo que ele sabia que as pessoas não gostavam de ouvir. E enfatizavam apenas um aspecto de Deus e transformavam a verdade em mentira. Nós não temos autoridade para alterar a mensagem, nem para cortar as partes que nós achamos melhor. Então, a minha oração é sempre para ser capaz de me juntar a Paulo ao dizer: estou inocente do sangue de todos, pois não recuei de vos declarar todo o plano de Deus, toda a palavra de Deus, em Atos 20, 26, 27, quando ele estava se despedindo dos presbíteros de Éfeso, da igreja dos Efésios, dizendo que eles não se veriam mais nesse mundo, né? Então, se nossa confiança estiver em qualquer lugar além da cruz de Cristo, nós seremos tentados a ajustar a mensagem do Evangelho que Deus confiou a nós. Se a aprovação de Deus que recebemos em Cristo não é preciosa e suficiente para nós, então nós podemos ajustar a mensagem buscando a aprovação do homem, a aceitação da nossa cultura, ou que as pessoas gostam muito de falar, né, a expressão sermos relevantes para a nossa cultura. Então, se o amor de Deus que recebemos em Cristo não está em primeiro lugar em nossa mente, nós podemos reter algum elemento do Evangelho na esperança de que nosso público goste de nós. Porque tudo que a gente quer é que o público goste de nós. E ao alterar ou reter partes do Evangelho, nós corremos o risco de transformar a mensagem de salvação em uma palavra de morte. Em vez de nós sermos pessoas usadas para levar as pessoas a ouvir uma palavra de salvação, seremos certamente usados pelo diabo para levá-las mais ainda para as trevas. E as pessoas já estão nas trevas, não precisam de ajuda para isso. Então Paulo tem palavras fortes para aqueles que querem mudar a mensagem de Deus. Não é? Ele diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo eu digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Gálatas 1, 8 e 9. Então, que a cruz de Cristo nos liberte. Que a cruz de Cristo nos liberte para pregar o Evangelho com ousadia, clareza, fidelidade e sem concessões. Sem nenhuma concessão. Outra coisa é que, como embaixadores de Deus, nós receberemos meios divinos. É o que a gente vai ver em Ezequiel 3, de 8 a 15. Certa vez alguém disse que 90% de um projeto de reforma de uma casa bem-sucedido é ter as ferramentas certas. Então, graciosamente, Deus não dá tarefas ao seu povo sem dar as ferramentas necessárias para eles concluírem a tarefa. E os dois maiores recursos que ele dá são seu Espírito e sua palavra. Nós não precisamos de mais nada. Não é? Então imagine por um momento que você é Ezequiel. Você acabou de ser chamado
e solicitado a levar uma mensagem difícil, dura, para um grupo difícil de pessoas que não vai gostar de ouvir. A mensagem é difícil, o público é difícil. Agora, imagine Deus encerrando sua designação, o seu comissionamento, dizendo: boa sorte, dê o seu melhor. Não é? Se deixado por sua própria conta, Ezequiel teria a sua própria missão impossível. Não é? E ele não era um Tom Cruise para enfrentar uma missão impossível. Na verdade, ninguém é. Não é? Felizmente, tudo o que Deus espera de nós, Ele fornece para nós. Tudo o que Ele nos ordena, Ele fornece para nós. Deus, então, disse a Ezequiel: eu fiz o teu rosto tão duro quanto o rosto deles. Ou seja, eu fiz você tão duro quanto eles são duros. Você vai ser duro pela verdade, como eles são duros pela mentira. E sua testa tão dura quanto a testa deles. Eu fiz a tua testa como um diamante, mais dura do que uma pederneira. Capítulo 3, verso 8. Então Deus não enviaria Ezequiel contra palavras difíceis e olhares desanimadores sem fornecer tudo o que ele precisava para cumprir a sua missão. Não é? O próprio nome de Ezequiel significa Deus fortalece. Então, por mais teimoso que seu público fosse ao rejeitar a mensagem, Ezequiel estaria ainda mais determinado a entregá-la. É o que Deus diz: eu vou fazer você determinado, não é? Tanto quanto eles são duros. E a obstinação deles era para conta e risco deles, era por conta e risco deles. Mas a de Ezequiel era para o bem eterno deles, para a glória de Deus e para o bem eterno dele também. Então, uma imagem da presença fortalecedora de Deus é vista na descrição de abertura do capítulo 2. Ezequiel diz que quando Deus falou com ele, ele diz: o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e eu ouvi aquele que estava falando comigo. Capítulo 2, verso 2. Então, sem a ajuda do Espírito, você vê, Ezequiel, ele não poderia nem mesmo obedecer ao mandamento de Deus para ficar em sua presença. Para ele ficar de pé em sua presença, Deus é que tinha que fazer isso, o Espírito de Deus. Então, uma das minhas partes favoritas de um filme chamado Desafiando Gigantes, aqui no Brasil o nome é esse, é um filme de 2006, né, sobre futebol americano e tal, e tem toda uma história por trás. É quando o treinador desafiou um dos seus jogadores a carregar outro jogador nas costas, o tempo todo com os olhos vendados, com o treinador sempre próximo, encorajando o jovem. E ele vai ficando cada vez mais pesado, mais difícil. Mas o jovem rastejou por todo o comprimento final do campo de futebol fazendo isso. Então, o que Deus faz por nós com o seu Espírito, entretanto, não é isso. Não é ficar perto de nós dizendo: vai, você consegue. Não é? Ele entra dentro de nós. Ezequiel diz: o Espírito de Deus entrou em mim. Ele não fica ao nosso lado, Deus, nos encorajando, nos encorajando, nos encorajando. Ele habita em nós e nos dá poder. Então, o Espírito é tão necessário em nossos próprios ministérios quanto foi para Ezequiel. Então, semântica geral, cibernética, teoria de campo, dinâmica de grupo e todas as outras teorias e métodos de comunicação podem ser comparados às velas de um navio. Todo equipamento fica inútil, não é? O nosso vocabulário é como a vela de um navio, fica totalmente inútil sem ventos motivadores, poder que nos impulsiona, que é o Espírito Santo. Então, a entrega da mensagem de Deus é eficaz apenas se o Espírito Santo atender a ela. Em suma, tudo depende do Espírito. Atos está repleto de mensageiros, de exemplos de mensageiros de Deus sendo cheios do Espírito com o propósito de proclamarem a verdade de Deus. Atos 4,
8 e 31, 6, 10, 13, 9 e 10, enfim. O apóstolo Paulo, ele confessou que ele trabalhou na proclamação de Cristo, mas com a sua força que age poderosamente em mim, com o seu poder que age poderosamente em mim, em Colossenses 1:28. A quem anunciamos, ele diz, admoestando a todo homem, como Ezequiel devia fazer, como eu devo fazer, como você deve fazer, e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo, aqueles que Deus chamar eficazmente, né? E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Colossenses 1:28 e 29. Então, a unção do Espírito como um acesso de poder é o que Paulo está mostrando. É Deus dando poder e capacitando por meio do Espírito aquele que proclama, a fim de que ele possa fazer essa obra de uma maneira que eleve, além dos esforços e empreendimentos do homem, para uma posição na qual aquele que está proclamando a verdade está sendo usado pelo Espírito e se tornando o canal através do qual o Espírito Santo trabalha. Então, nosso problema não é receber o Espírito, mas confiarmos nele. Se eu perguntasse aqui a vocês, não o problema não seria receber, mas confiar. Esse tem sido o problema. O maior impedimento para o avanço do Evangelho em nossa época, ou da verdade na igreja visível, é a tentativa da igreja de Jesus Cristo, ou daqueles que proclamam o Evangelho, de fazer a obra de Deus a parte da verdade e do poder do Espírito de Deus. Sem a palavra de Deus e o Espírito de Deus, tudo que a gente fizer é inútil. E seria bom nós pararmos, porque o mundo não precisa de mais projetos e ideias humanas. 2 vezes Deus disse a Ezequiel, não tenha medo, no capítulo 2:6 e 3:9. Então, é óbvio que você falar o que os homens querem ouvir, e para um público receptivo por causa da mudança da verdade, não gera medo nenhum. Né? Não tenha medo por causa do público difícil, da mensagem difícil e da fidelidade daquele que proclama. Então, perceber a magnitude da tarefa que lhe foi dada faria qualquer coração estremecer. Não é? Então, Deus, no entanto, ia substituir o medo de Ezequiel pela fidelidade. Ele ia suprir tudo de que Ezequiel precisava para temer a desobediência a Deus e não ao homem. Né? Temer a desobediência a Deus mais do que temer a carranca ou até a morte vinda dos homens. Então, como Ezequiel, nós recebemos uma tarefa difícil. O nosso rei nos encarregou de ir a todas as nações e fazer discípulos. Ele quer que os ensinemos a obedecer a tudo o que ele ordenou. Podemos saber, então, que teremos todas as provisões necessárias, porque ele prometeu sua presença em meio a essa tarefa impossível a meros homens. A Bíblia diz, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, como a gente já viu, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 18 a 20. Então, o nosso rei não nos deseja boa viagem. Olha, mandei vocês fazerem isso, agora vão lá, boa viagem, força. Ele não deseja boa viagem e apenas fica esperando ouvir os relatos, mas ele vai conosco.
a cada passo do caminho. David Livingstone, ele encontrou grande esperança nessa promessa e nós conhecemos o quanto Deus fez através dele em situações tão difíceis. Então, nós também. A capacitação do Espírito é evidente no que você está fazendo, ou seja, aquilo que você está fazendo como filho de Deus, já que todos nós fomos chamados e enviados, não é? A capacitação do Espírito está sendo evidente. É óbvio que ela não vai ser evidente, sequer necessária, se nós não estamos fazendo o que nós fomos chamados para fazer. E como embaixadores de Deus, o que a gente faz definitivamente é importante. É o que Ezequiel 3, 16 até o 27 mostra. Então, é a proclamação da mensagem, do 16 ao 21. Nós somos abençoados, não é, em nossa época com uma tecnologia que faz o serviço de meteorologia nos prever antes grandes temporais, em lugares onde há furacões, prever antes, onde há tornados e, por exemplo, onde há tornados, cidades em que o furacão chega, as pessoas são alertadas bem antes, para ficarem vigilantes, para se preparar para ou o furacão que vai passar ou para possíveis tornados. A gente aqui para grandes temporais, às vezes no verão a cidade é colocada sob alerta, né? As encostas, vai chover muito e se alguém morar em determinada área deve sair. Então o sistema de alerta, por exemplo, de tornado, onde tem tornado soa, onde países que estão muito sujeitos a tsunamis, o alarme soa que é possível, então as pessoas devem sair e buscar refúgio, etc. Não é? Então, graças à proteção de Deus e aos pronunciamentos da meteorologia, muitas vidas são salvas. Em sua época, Ezequiel também foi chamado para ser um alarme assim. Então, o Senhor disse para Ezequiel: Filho do homem, eu te constituí vigia sobre a casa de Israel. Quando você ouvir uma palavra da minha boca, dê-lhes um aviso da minha parte. Ezequiel 33, verso 7. Ou seja, Ezequiel seria responsabilizado pelo que fez com a palavra do Senhor. Ele seria o vigia, ele seria o alarme, avisando o que estava chegando. Nós também, não é? Então, a questão para Ezequiel e para nós não é se somos vigias, mas se somos bons vigias. A questão não é se nós somos alarme, é se nós somos bons alarmes. Porque se somos, como Ezequiel, o povo de Deus, então nós somos colocados como alarme no mundo, como vigia no mundo. Então Ezequiel recebeu a mensagem, mas cabia a ele o que faria com ela. Se ele retivesse a mensagem, significava certo perigo para o povo e o sangue deles estaria em suas mãos. E é verdade sobre nós. Se ele proclamou a mensagem, mas eles não ouviram, então o sangue deles estaria em suas próprias mãos, mas não sobre a dele. É o que Paulo diz aos anciãos em Éfeso. Deus sabe que o sangue de vocês não está nas minhas mãos, porque eu proclamei toda a verdade de Deus. Então, o que nós estamos fazendo, eu e vocês, eu e você, com a mensagem que nós recebemos de Deus? Nós vemos Deus falando por nosso intermédio. Paulo diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós falasse ou rogasse. Rogamo-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 20 e 21. Nós somos
essas pessoas descritas assim. Nós somos os alarme, o vigia, não é? Os embaixadores, como Ezequiel, Paulo. Então, visto que nós sabemos que aqueles que não buscam refúgio em Cristo serão destruídos, como as sirenes do sistema de meteorologia, avisando grandes temporais, furacões, tornados, tsunamis. Então, como nós sabemos que aqueles que não estão em Cristo, não buscam refúgio em Cristo, vão ser destruídos, Mateus 7,13, Filipenses 3,19, por que nós não alertaríamos a todo mundo? Ninguém será mais responsável pelas pessoas que moram em nossas cidades durante a nossa geração do que nós, os cristãos. Ninguém vai ser mais responsável pelas pessoas que trabalham na sua empresa, que estudam na sua escola, não é? Então, quem na sua cidade ainda não ouviu que Cristo não veio apenas uma vez, mas que também voltará? Não é? Como, por exemplo, o Salmo diz, ante a face do Senhor, porque vem para julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Salmo 96. Não é? Então, quantas mães e pais colocarão seus filhos na cama hoje à noite, em todo o mundo, mas serão incapazes de compartilhar com seus filhos a esperança de Cristo, porque eles nunca ouviram falar dele? Não somos responsáveis por alguém ouvir, aceitar, abraçar o Evangelho ou rejeitá-lo. Mas nós somos responsáveis por garantir que quem Deus coloca próximo a nós, ouça. Não é? Todos nós. E depois a gente vê a preparação do mensageiro, capítulo 3, de 22 a 27. Então, à medida que o terceiro capítulo de Ezequiel chega ao fim, o profeta conta como Deus planejou prepará-lo para a designação que ele recebeu. Alguém mais acha estranho que depois de Ezequiel ter sido designado como vigia e alarme do seu povo, ele foi informado de que ficaria mudo e preso em sua casa? Na verdade, sua mudez duraria quase 7 anos e meio. Já pensou nisso? A Bíblia diz, e a mão do Senhor estava sobre mim ali. E ele me disse, levanta-te e sai ao vale, e ali eu vou falar contigo. E eu me levantei e saí ao vale. Ele disse que a glória do Senhor estava ali, como a glória que ele viu junto ao rio Quebar, que foi aquela visão que nós vimos no vídeo anterior, quando ele é chamado. E eu caí novamente, com meu rosto no chão, e então entrou em mim o Espírito, e ele me pôs de pé e falou comigo, e ele me disse, entra, encerra-te dentro da tua casa, fique lá, e quanto a ti, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas. Não sairás, pois, ao meio deles. E eu farei que a tua língua se apegue ao teu paladar, ao céu da boca, E você vai ficar mudo, e não lhes servirás de repreendedor, porque eles são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirá, assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. Capítulo 3, do 22 até o 27. Ou seja, ele ficou mudo por 7 anos e meio. Nós sabemos porque no capítulo 33 diz assim, sucedeu que no ano do 10º do nosso cativeiro, no 10º mês, aos 5 do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, a cidade está ferida. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que ele viesse, que chegasse a ele aquele que tinha escapado. E Deus abriu a minha boca antes que esse homem viesse ter comigo pela manhã. E abriu-se a minha boca e não fiquei mais calado.
Então, por que Deus escolheria usar esse método de preparação? Ele ficar sendo cheio da palavra sem nada falar durante aquele tempo todo, né? Para que os colegas de Ezequiel soubessem que ele não era mais seu mesmo. E quando o viram e o ouviram, depois de todo aquele tempo, foi porque ele tinha uma mensagem de Deus para eles. Eu me pergunto se nossos amigos testemunhariam nossa semelhança com Ezequiel. Quando eles veem, quando eles chegam a nós estamos em missão para Deus. Muitas pessoas pensam que missão é você marcar um dia para sair com as pessoas para falar, mas nós vamos pelo mundo fazendo isso. Não é um evento, é a nossa vida. Quando eles nos ouvem, quando os nossos amigos, quando as pessoas que são colocadas no nosso caminho nos ouvem, estamos falando em nome de Deus? Provavelmente não, mas não é porque Deus quer menos de nós do que exigiu de Ezequiel. E isso deve então nos despertar, deve despertar temor ao nosso coração. Nós temos o mesmo comissionamento de Ezequiel. É porque não compreendemos totalmente o que significa ser escravo de Cristo. Nós achamos que nós servimos, entre aspas, a Cristo quando dá e quando a gente sente vontade, ou quando estamos animados, ou quando a gente acha que vai ser fácil. Nós não compreendemos o que significa ser escravo de Cristo de fato, né? Efésios 6,6 diz: não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Muitas vezes nós vivemos como se ainda pertencêssemos a nós mesmos, em vez de viver para aquele que morreu por nós. Paulo diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para quê? Qual é o propósito? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Todos os homens estão vivendo para si mesmo, mas o amor de Cristo nos constrange. Se nós realmente compreendemos que ele morreu, e isso é verdade para nós, nosso coração é constrangido por esse amor, e ele morreu com um propósito, para que a gente não vivesse mais para nós mesmos. Eu quero ser mais como Ezequiel, não é? O que quer que Deus precise que eu diga, onde quer que ele precise que eu vá, e como ele precise me preparar, eu sou dele. Essa é a verdade sobre todos nós, se somos chamados por ele, regenerados, justificados. Por mais difícil que tenha sido o ministério e a mensagem de Ezequiel, ninguém teve uma atribuição mais difícil do que Cristo. Ao refletir sobre a preparação de Ezequiel por Deus e tudo que ele suportou, o nosso exemplo em tudo isso não é Ezequiel, é o alto sacrifício de Jesus Cristo. Ezequiel estava confinado em sua casa por aquele tempo todo. Jesus foi desprezado e rejeitado pelos homens, foi um homem de dores e que conhece os sofrimentos. É o que Isaías 53:3 diz. Ezequiel ficou mudo. Jesus foi conduzido como um cordeiro ao matadouro e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Por isso não abriu a boca. Isaías 53:7. Ezequiel estava amarrado com cordas. Jesus foi pregado na cruz e ali não sofreu por quaisquer transgressões próprias, mas pela minha, pela tua, pelas nossas. As algemas da morte projetadas para nossos pulsos eternamente foram colocadas nos pulsos dele. Assim, o Filho do Homem
maior cumpriu o ministério do Filho do Homem anterior. Não é? Você vê que essa expressão foi usada algumas vezes aqui no texto de Ezequiel, dando-nos então as boas novas do Evangelho, que é o antídoto para as más novas do nosso estado natural, como nós nascemos como filhos da ira. Então, qual o preço pode ser muito alto para que desempenhemos nossa parte na grande obra de Deus, que é o nosso grande privilégio, né? Na grande obra do Deus triuno. Paulo diz assim: foi-nos dado o privilégio não só de pregar essa verdade, mas de sofrer. Não foi-nos dado o privilégio não só de crer em Cristo. Se a gente falar que nós temos esse privilégio, Paulo diz, não foi dado só o privilégio de crermos, foi nos dado também o privilégio de sofrermos por Ele. Então, pode ser muito alto para nós desempenharmos nossa parte nesse chamado maravilhoso, trazendo para si, né, Deus, através de nós, trazendo para si uma colheita de homens e mulheres que Ele designou e que Ele vai chamar eficazmente de todas as tribos, nações, povos e culturas, para que eles também recebam a vida eterna em Cristo Jesus. É óbvio que não. Se nossos corações realmente não estão mais cegos, e o Deus desse mundo não cega mais os nossos olhos e não impede, porque Deus falou e brilhou em nós a luz, e nós vimos a glória de Deus na face de Cristo. Então há muitas coisas no chamado e no comissionamento de Ezequiel que nós devemos refletir, não é? Está cheio do Evangelho. E primeiro, há alguém com quem Deus certamente te enviou para compartilhar a sua palavra, mas você está hesitando. O que está prendendo você? Que tipo de medo está impedindo que você faça isso? Em segundo lugar, existe algum lugar em que você esteja hesitante em levar o Evangelho em sua cidade, estado ou mundo? Você pode falar de Jesus na igreja, na internet, mas não na universidade, não no trabalho, não em algum lugar. Ou seja, existe algum lugar em que você esteja hesitante em levar o Evangelho em sua cidade, estado ou mundo? Existem lugares para os quais você espera que Deus envie outra pessoa, mesmo você já estando lá? Agora, se existe, por quê? Não é? Em terceiro lugar, você já foi tentado a não compartilhar com alguém tudo o que você sabe que Deus está te enviando para compartilhar com essa pessoa? Há tantas questões a serem levantadas importantes, né? Por exemplo, por que algumas pessoas são tentadas a mudar o Evangelho? Por que essa tentação é tão forte? E por que não devemos mudar a mensagem que Deus nos deu em Cristo? Qual é o teu plano atual para memorizar e se encher da palavra de Deus? Como o salmista diz, escondi tua palavra em meu coração. Ela não cai lá, nós colocamos ela lá. Porque nós não podemos proclamar a verdade sem estar cheio da verdade, e com tudo que ela é, mesmo com seus ais, não é? Suas condenações, toda ela ser doce para nós. Como você se sentiria se Deus nos desse a grande comissão sem nos dar seu Espírito e sua palavra? Nós vimos que Ele deu essas duas coisas a Ezequiel, seu Espírito e sua palavra. E Ele deu a nós também. Como nós nos sentiríamos se Deus não tivesse feito isso? Seria totalmente impossível, mas como nós vamos argumentar se nós recebemos a palavra e o Espírito? Outra questão é, quando foi um tempo, uma época em que você realmente sabia que o Espírito Santo estava capacitando você para testificar sobre Cristo? Ou você
diz que você tem o Espírito, mas ele não está agindo assim? Então, com que frequência você pensa sobre tua função de vigilante da sua cidade, de que você é a sirene contra o que está por vir? E quantas vezes você está soando o alarme e chamando as pessoas a buscarem refúgio em Jesus Cristo? De que forma você é desafiado pela disposição de Ezequiel de fazer tudo o que Deus ordena a ele? De que forma você acha que as pessoas têm dificuldade em ver que você pertence completamente a Cristo? As pessoas têm facilidade em perceber isso pela maneira com que você se move, não é? Ou vive entre elas, na faculdade, no trabalho, no bairro, né? na sua casa. As pessoas têm dificuldade em ver que você pertence completamente a Cristo. Todas essas coisas devem ficar em nossas mentes, porque o chamado e o comissionamento de Ezequiel é o mesmo, meu e teu. O público é difícil, duro, na verdade, impossível, não é? E a mensagem, por causa disso, é dura e difícil para eles. Paulo diz que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas ele diz que ele se propôs a pregar essa mensagem difícil para esse público difícil. Ele diz: porque me propus nada saber entre vós a não ser Cristo e este crucificado. E a mensagem da cruz, o apóstolo Paulo diz, é um escândalo para os judeus e uma loucura para os gregos. Mas para os que são chamados eficazmente por Deus, é o poder de Deus e a salvação de Deus. Nós não somos responsáveis pela resposta que as pessoas vão dar à verdade. Nós sabemos que elas só vão dar a resposta certa se Deus as chamar eficazmente. Mas nós somos responsáveis a ir pelo mundo e proclamar a verdade de Deus, sabendo que o mundo não quer ouvir, sabendo que o mundo é um público difícil e sabendo que a mensagem é dura. Nós não temos autoridade para alterar a mensagem. Nós somos a sirene. Nós vamos lá e proclamamos. E para proclamar precisamos estar cheios da verdade. E mais do que estar cheio da verdade, ela precisa ser doce ao nosso coração. Ou seja, nós temos que ter um tipo de coração que acha tudo a respeito de Deus e tudo que Ele revela doce ao nosso paladar. Então nós vamos nos levantar como Ezequiel e falar para uma geração que não quer ouvir uma mensagem que é loucura para uns e escândalo para outros, mas vamos ter confiança e paz, porque para aqueles que são chamados, ela é o poder de Deus. Amém, querido? Amém. Come